Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando. Mais um dia aí com o nosso aulão, seguindo no artigo 37 da Constituição Federal. Vamos chegando. Michele, Nissete, tudo bem, gente? Bom dia. Lá. Quem for chegando já, por gentileza, se puder avisar aos colegas. Bom dia, Nissete. Puder já divulgar nas suas redes sociais, com o nosso Periscope começando, @prof. André Barbi. Vamos lá? Esperando a galera chegar, enquanto isso eu vou ajustando aqui o estúdio, para conforme combinamos. Salve, Mendonça, bom dia, irmão. Conforme combinamos, vamos seguir aqui no estudo do artigo 37 da Constituição Federal. A Cris. Vamos lá, gente. 11 horas da manhã. Vamos aproveitar. Salve, Roberto. Tudo bom, meu irmão? Como é que tá? Esperando a galera aí se arrumar. Todo mundo pegando seu caderno de anotações. Deixa eu tentar arrumar melhor aqui o ângulo da câmera. Tcharará, acho que assim vai ficar bom. Não vai ter muito jeito, não. Acho que vai ficar aqui. Muito obrigado pelos abraços, muito obrigado pelo carinho de todos. Publiquem lá, gente, nas redes sociais, que o nosso Periscope está começando, para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas possível. Laércio tá aí, a Luma, o Rodolfo acabou de chegar. Coraçãozinho tá bombando, Tadeu. Eu avisei nas redes sociais 11h15, né? Então vou esperar aqui um pouquinho pra galera aí ir se ajeitando. Pessoal, em relação a ontem, alguma dúvida, algum tema que vocês não entenderam, algum ponto que eventualmente, galera de Brasília, honra é toda minha, que isso. Publicar no Face, é só ir lá e coloca no teu Face o recado. Periscope agora, @prof. André Barbi. E aí a galera já fica sabendo, é só deixar o nosso endereço lá, @prof. André Barbi. Ó, galera de Cuiabá, ô lugar quente, hein? Pensa um calor. Galera aí de Cuiabá, sejam todos bem-vindos. Ó, tá bombando de coração já, hein? 11 da manhã, hein? Isso que é. Bom, galera, antes de mais nada, feliz Dia da Mulher, não só hoje, mas todos os 365 dias do ano. Belo Horizonte chegando, então aí na pessoa da Ariana, eu, humildemente dou o meu parabéns para todas as mulheres desse país, desse mundão aí. E claro, se hoje é o Dia da Mulher, não só hoje, mas todos os dias, sejam todas felicíssimas, que vocês tenham igualdade de tratamento, igualdade material, que vocês assumam os postos que hoje são dos homens de forma injusta, porque com certeza vocês são muito mais capazes, são muito mais inteligentes, vocês sabem trabalhar muito melhor em grupo, são muito mais... tem muito mais tato pro dia a dia, beleza? Então vamos pra frente? Falaram para clicar nos 3 pontinhos e aí tem ali, solicitação para seguir, solicitação para compartilhar, compartilhar a transmissão, iniciar esboço. Então clica ali nos 3 pontinhos, obrigado pela dica do colega. Para quem puder já ir compartilhando, é só clicar ali nos 3 pontinhos e nós já daremos início a mais essa aula. Então, parabéns às mulheres e vamos juntos aqui começar. Beleza, ali compartilhar a transmissão, então. Clicou em 3 pontinhos, compartilha a transmissão, convida lá os amigos. E vamos juntos aqui. Na aula de ontem, nós paramos no prazo improrrogável do concurso, Agora, nós vamos lá para funções de confiança, cargo em comissão, função de confiança. E esse é o tema que nós iniciamos agora no artigo 37. Pessoal... 11h05, alguém aí tem alguma dúvida da aula de ontem? Esperar a galera aqui chegando. Alguma dúvida, algum tema que vocês, passou batido ontem, não conseguiu resolver ou ficou com algum tipo de dúvida? Manda dúvida agora, que daí eu já vou começar a transmissão.
Enquanto eu gravo aqui uma aula, vocês acompanham aí no ao vivo, né? Literalmente ao vivo. Mulherada, dúvidas, homarada, vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, ó, coraçãozinho, hein? Olha aí, ó, Tafa Silinfo, primeiro dia aqui no Periscope, seja muito bem-vindo. Dadinho tá na área também, Dadinho. Então é isso, gente. Vamos pra frente. Quase 50 já pessoas ao vivo. Vamos começar e a galera vai chegando. E aí, Silvinha, tudo na paz, minha querida? Então, para você que está chegando agora, para você que não nos acompanha ainda, ó, primeiro dia aqui do Brandão. Brandão, seja muito bem-vindo, é um prazer falar com você. Você fala da onde? Se a galera puder ir colocando qual a sua cidade, onde você está nos acompanhando. Eu estou aqui em Santa Catarina, no litoral, ao lado de Balneário Camboriú. Se o paraíso não for aqui, é bem pertinho. Galera de Curitiba, Recife, já morei em Curitiba, já dei aula em Recife, já fui dar aula em São Luís do Maranhão. Garibaldi não conheço. União da Vitória, comecei minha vida acadêmica dando aula em União da Vitória. Belo Horizonte, já morei em Belo Horizonte 3 aninhos, show de bola BH, São Luís. Rodolfo, vou falar pra você que aqui não é ruim não, viu, velho? Falar pra você que aqui, como diz um amigo meu, vou falar pra tu, aqui é bom, hein? Jundiaí, pô, tem gente do Brasil inteiro, em norte, sul, leste, oeste. Então é isso, galera. Pra quem é o primeiro dia hoje, todo dia eu faço uma transmissão ao vivo dentro do estúdio. Aqui, ó, é um fundo verde, né? Esse fundo verde aqui é um fundo de chroma key. E dentro do estúdio, enquanto eu gravo um conteúdo para o meu site, para o meu canal do YouTube, eu abro a live e vocês vão acompanhando. A hora que eu der o gravando, eu não vou poder te dar tanta atenção aqui na live, mas eu vou sempre jogar você para minha tela, para você veja que você acompanha as anotações, etc. Terminou a aula, em torno de 25, 30 minutos eu termino a aula e volto para você. E a gente trabalha as dúvidas e etc, para daí eu começar a segunda aula e assim por diante. Eu vou fazer 2 aulas hoje, porque aí já está no horário do almoço, né? Eu tenho que buscar a minha princesinha hoje, vou a Joinville buscar minha princesinha. Então, nós vamos trabalhar aqui 2 aulinhas e aí vamos pro almoço. Beleza, gente? Então agora é um pouquinho mais de 11h05 da manhã. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Feliz Dia da Mulher para todas vocês, não só hoje, mas todos os dias do ano. E vamos em frente. Pega para mim o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. É ali que nós continuamos no nosso aulão, parte 2. Eu não vou conseguir terminar hoje, então possivelmente para tarde ou para amanhã ou hoje à noite nós vamos para a parte 3 e assim por diante, tá? Ô Alisson, obrigado pelo carinho. Só lembrando, você que já está estudando para o direito administrativo, também está estudando direito constitucional, tem minha apostila, tá? Minha apostila está lá no site Estudo Top, Estudo Normal Top, T-O-P-P, Pemudo de pato.com.br. Tem lá a apostila de direito administrativo para você que quer estudar com material didático, material atualizado, com jurisprudência do STF e STJ, com mais de 200 questões 2016, 2017 das principais bancas. Fique à vontade, a apostila está completaça, tá? São quase 200 páginas com conteúdo, com teoria, com macete, com resoluções de exercícios, com quadros, resumos, tá bem bacana. Vamos lá? Bem-vindos a todos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Vamos em frente, que a vida é assim, né? Só vale a pena quando a gente, de alguma forma, pode ajudar o próximo. Divulguem nas suas redes sociais, em 5 segundos nós começamos. 5, 4, 3, 2, 1. Salve, salve meu amigo, salve, salve minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo hoje e sempre. Vamos dar continuidade ao estudo do artigo 37 da Constituição Federal? Vem comigo aqui. Falávamos até aquilo que diz respeito ao inciso 4º, né? A aula passada terminamos ali no prazo improrrogável do concurso público. Agora nós vamos começar o inciso 5º. O inciso 5º, se você fizer a leitura dele, eu vou ler aqui para você, você acompanha comigo que ele parece estranho, parece contraditório, falta alguma coisa. Ele diz assim: as funções de confiança, então funções de confiança, exercidas exclusivamente pelos servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, primeira coisa, função de confiança. Encontrou função de confiança na sua prova, você vai direto buscar a expressão
cargo efetivo. Quem tem cargo efetivo, o efetivo. Então, função de confiança, a palavra-chave é efetivo. Já vou lhe explicar. E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira. Você fala, Barbieri, mas cargo em comissão com servidor de carreira, esse troço está estranho. Calma lá. Nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se, olha lá, cargo em comissão, assim como função de confiança, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Olha, eu vou lhe ser sincero, na minha época de estudante, eu fazia a leitura desse inciso e eu não conseguia entender. Porque nas aulas eu tinha uma explicação e a Constituição dizia algo que não era bem aquilo. Isso sempre me foi um motivo de dúvida que agora nós vamos resolver em conjunto. Vamos lá? Ponto 3. Vem comigo aqui, ó. Ponto 3. Eu vou montar esse quadrinho. Cargo em comissão. Ele é diferente da função de confiança. Então, cargo em comissão, você não pode confundi-lo com a função de confiança. Você fala, beleza, vamos lá então entender de uma vez por todas o artigo 37, inciso 5º. Você vai comigo acompanhar montando, ó, de um lado, cargo em comissão, ele é diferente da função de confiança, e aí nós vamos preenchendo todas as linhas. Então, primeiro ponto aqui importante, olha só. A Constituição diz que para ter cargo em comissão, somente sendo diretor, assessor ou chefe. Tendo função de confiança, também para diretor, assessor ou chefe. Veja, o ponto em comum, tanto para o cargo em comissão quanto para a função de confiança, é esse. Eu só posso ter um cargo comissionado ou uma função de confiança para ser diretor, assessor ou chefe. São somente nessas três hipóteses constitucionais. Barbieri, será que a lei, uma lei ordinária, uma lei complementar, uma medida provisória, será que algum instrumento infraconstitucional poderia criar uma quarta hipótese? Não pode. Só e tão somente para ser diretor, assessor ou chefe, beleza? Aí você fala, então, cargo em comissão ou função de confiança tem as mesmas hipóteses constitucionais. Beleza, só que depois você vai entender isso aqui, ó. Falou de função de confiança, você tem que encontrar a palavrinha efetivo. Quem é o efetivo? Efetivo é aquele que está aprovado no concurso público. Então, o efetivo é o aprovado no concurso público. E o cargo em comissão, a expressão da prova será livre nomeação e livre exoneração. Cuidado, não é livre demissão. Lembra você que no contexto do direito público, no direito administrativo principalmente, demissão é sanção. O servidor demitido ele está sendo punido. Então é livre nomeação e livre exoneração. É isso que você tem que encontrar de palavra-chave. Quem tem função de confiança, somente o efetivo, aprovado no concurso, e para ter cargo em comissão, livre nomeação, livre exoneração. Dúvida? Bem fácil. Então, completando aqui a nossa tabelinha, comparando o cargo em comissão com a função de confiança. Agora, o que vai acontecer? Você vai visualizar a diferença prática e vai entender o que diz a Constituição Federal. Então, se a sua dúvida era compreender o que está na Constituição, agora você vai. Olha só, para que tenha função, como é que fica isso aqui? Para que tenha função, fica assim, ó. Você tem lá um cargo X, e esse cargo X lhe paga R$8.000. Beleza? Você fala, Barbieri, o negócio é o seguinte, eu preciso receber mais, preciso ganhar mais da administração.
Então aí lhe convidam para ter uma função de diretor, assessor ou chefe. Opa, maravilha. Aí você tem uma função Y, e para essa função Y, você recebe R$3.000. Você vai trabalhar mais? Vai, mas você vai ganhar mais. Porque ao final do mês, você vai somar o cargo com a remuneração da função. Então, ao final do mês, você tem R$11.000 nesse nosso exemplo. Entendeu? Então, você que tem cargo, que você é efetivo, aprovado no concurso, você pode automaticamente, se tiver a oportunidade de ter função, vai trabalhar mais? Vai trabalhar mais. Função de diretor, assessor ou chefe. E aí você recebe por essa função e ao final do mês você soma as remunerações. Essa função Y aí, de R$3.000, que era o nosso exemplo, na prática, inclusive pela Lei 8.112, ela vem dizendo como gratificação de função. Então você fala, o que é a gratificação de função? É a remuneração recebida por aquele que tem função de confiança. Perfeito? Entendeu? Agora nós vamos entender o desdobramento lá do cargo em comissão. Só que aqui, cuidado que nós temos duas possibilidades. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade. Na primeira possibilidade, 99% das questões cobram isso, diz apenas o quê? Diz assim, ele é cargo em comissão, então ele tem ali um cargo W, e ele recebe R$5.000 por esse cargo. Livre nomeação, livre exoneração. Se amanhã ou depois ele for exonerado, ele está no olho da rua. Por que essa é a hipótese mais cobrada? Porque nessa primeira possibilidade, ele não tem vínculo com a administração pública. Sem vínculo. Ou seja, ele basicamente está numa situação, a primeira possibilidade para quem tem cargo em comissão, ele não tem vínculo, ele tem apenas um cargo W, um cargo em comissão de diretor, assessor ou chefe. Como é livre nomeação e livre exoneração, se ele for exonerado, ele está no olho da rua. Tá vendo só? Primeira possibilidade, sem vínculo. Mas a segunda possibilidade, ele tem vínculo. E agora? Como é que nós trabalhamos com a situação em que o servidor, ele já é servidor de carreira, tem vínculo com a administração e recebe um convite para ser cargo em comissão? Como é que fica? Será que pode somar as remunerações? Não pode, não. Aí fica assim, ele tem lá um cargo Z, que ele recebe R$7.000, e ele recebe um convite para ter um cargo em comissão, cargo CC em comissão, para ganhar R$20.000. Suponha que seja lá um ministro. Na segunda possibilidade aqui é com vínculo. Ele já é um servidor, e aí ele recebe pelo cargo dele, cargo Z, R$7.000. Só que como ele teve um convite para ser ministro de Estado e vai receber 20.000 sendo ministro, suponha, será que eu posso somar essas duas remunerações? Não, não pode. O que acontece aqui? Aqui ele vai se afastar, ele não se exonera, tá? Ele afasta-se, olha lá, afasta-se do cargo Z e fica recebendo só a remuneração do cargo em comissão, de 20.000. Se amanhã ou depois ele se exonera do cargo de ministro, que era o nosso exemplo, ele não está no olho da rua, porque ele já tinha vínculo com a administração, ele volta a ter o cargo Z, a remuneração do cargo Z. Então, qual que é a diferença? Para quem tem função de confiança, ele é efetivo, aprovado no concurso, ele soma a remuneração do cargo mais a função. Para quem tem cargo em comissão, ou ele não tem vínculo com a administração e ele recebe só pelo cargo em comissão, e se for exonerado está no olho da rua, ou na segunda possibilidade com vínculo, ele vai se afastar do cargo originário,
vai exercer o cargo em comissão, não soma as remunerações, e amanhã ou depois ele não mais deseja o cargo em comissão, ele se exonera daquele cargo e volta para o seu cargo de origem. Fácil a diferença? Compreendeu? Então fica ligado para que você não caia nesse tipo de pegadinha. Agora que você viu o quadro, você fala, pô, Barbieri, agora tá fácil. Agora eu consigo entender a diferença entre um cargo em comissão para uma função de confiança. É isso, só isso. Então você lê o artigo 37, inciso 5º, agora você não tem mais dúvida. Óbvio que 99% das perguntas da prova, o cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Aquela primeira hipótese, primeira possibilidade, sem vínculo. Perfeito? Vamos para frente? Então vem comigo aqui, ó. Vamos agora voltar ao texto constitucional. Inciso 6º e 7º, clássicas, né? Perguntas, pode ter certeza que aparece ou em constitucional ou em administrativo. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Grifa todo o inciso 6º e depois grifa também todo o inciso 7º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, o servidor público civil tem direito à sindicalização? Tem. Tem direito à greve? Tem direito à greve também. Você fala, tá bom. Como é que nós vamos entender isso? A questão aqui é que a prova vai sempre comparar o direito de liberdade sindical, o direito de livre associação sindical, com o direito de greve. Vai comparar entre particular e servidor público e pode também tentar induzir a erro entre o servidor público civil e o militar. Vamos tateando aqui para que passo a passo você não tenha nenhum tipo de dúvida. Agora nós estamos lá no ponto de número 4. Vem para cá, ó. Ponto 4. Nós vamos comparar. De um lado você coloca o militar versus o servidor público civil. Claro, se é servidor público, ele é civil. De toda forma, vamos reforçar a ideia. Aí você vai colocar direito de associação sindical, direito de greve. Isso embaixo ali do militar. Gosto de estar acompanhando aqui. No servidor público civil a mesma coisa. Direito de associação sindical e direito de greve. Beleza? Você fala bacana. A prova pode colocar para você a seguinte questão. O agente público sempre terá direito de greve, direito à liberdade ou de associação sindical. Verdadeiro ou falso? Falso. Você fala falso? Falso. Falso. Por que é falso? Olha só. O militar, ele não tem direito de sindicalização e ele não tem direito de greve. O militar não tem direito nem a ter sindicato e nem a fazer greve. E aí você fala, Barbieri, mas como assim? Por qual motivo o militar não tem esse direito? Muito simples. Por expressa proibição. Olha o que eu estou dizendo. Expressa proibição do texto constitucional. O militar não pode fazer greve e não pode sindicalizar. Vamos confirmar isso na própria Constituição? Eu vou jogar aqui o texto constitucional para você e aí você acompanha comigo. Lá no 142, tá? Deixa eu chegar nele aqui. 142 fala das Forças Armadas. Marinha, Exército, Aeronáutica. E diz assim, ó. Parará, parará, cadê você, minha querida? Quando você precisa chegar rápido, parece que o artigo desaparece, né? Parará, agora sim. Chegamos nele aqui. Acá está.
Artigo 142, ele diz assim, das Forças Armadas. Olha lá. As Forças Armadas, quem constitui as Forças Armadas? Constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. A garantia da lei e da ordem é por isso que em alguns momentos o Exército é utilizado, né? Greve da polícia do Estado X, manda o Exército. Jogos internacionais, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, etc. Manda o Exército, enfim. Só que o caput do 142 até que não nos interessa tanto. Vai no parágrafo 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Inciso 3º, olha ali. Inciso 4º. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Tá vendo só? Então, pelo artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4º, o militar não pode sindicalizar, não pode fazer greve. Você fala, mas espera lá. Espírito Santo, Polícia Militar fez greve. Bahia, Polícia Militar fez greve. Rio Grande do Sul, Polícia Militar, a Brigada Militar fez greve. Só que você não vai marcar isso na prova, você não vai levar o que acontece no dia a dia. Não, o que acontece em tese. Em tese a Constituição proíbe. Proíbe mesmo, de forma expressa. Então você anota aqui para mim, não podem fazer greve nem sindicalizar-se, com base no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição Federal. Então, 142, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição. Beleza? Então, o militar, ele não tem nem direito a sindicalizar, nem direito à greve. Aí você fala, mas e o servidor público civil? Como é que nós trabalhamos com o direito de associação e com o direito de greve? Aqui as coisas mudam, tá? Aqui as coisas mudam um pouquinho. E aí você vai pensar o seguinte, mas espera lá. Tá falando de militar, mas o 142 fala do Exército. Por que polícia militar? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz que nenhum agente público que porte arma, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, nenhum deles pode se utilizar do direito de greve. Nem greve, nem sonhando, tá? Então essa é a jurisprudência do Supremo. Para a prova você vai seguir isso. Mas a prova vai sempre falar do militar. O militar não tem direito de greve, nem direito de sindicalização. Já o servidor público civil tem. O servidor público civil, ele tem direito de greve? Sim, ele tem direito de greve. Ele tem direito a sindicalizar? Também. Só que qual que é o problema? Na verdade, não é bem um problema. É uma pegadinha que o examinador utiliza com base na omissão do Congresso Nacional. Então veja só, você vai lá no artigo 37, no inciso 6º, e ali é uma norma constitucional autoaplicável. Você fala, o que é uma norma constitucional autoaplicável? Olha lá, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Acabou, tá pronto. Pode ter seu sindicato, servidor público civil, está resolvido. Agora o X da questão vem para o direito de greve. Então, quando nós colocamos ali, o servidor público civil tem direito de greve? Sim, né? Coloca um asterisco do lado. Então aqui, ó, você vem e coloca um asterisco. Por que esse asterisco? É muito simples. Porque a Constituição diz que esse direito de greve, olha ali, o direito de greve existe e será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. A pergunta é, cadê a lei específica? A lei específica ainda não foi feita pelo Congresso Nacional. A Câmara e o Senado não legislaram sobre esse tema. Você fala, pera lá, Barbieri, tem o direito e não tem a lei que regulamenta o exercício desse direito? No direito constitucional, no direito administrativo, nós estudamos o mesmo remédio, que é o mandado de injunção.
Quando você tem um direito e não tem lei que regulamenta o exercício desse direito, mandado de injunção. Você fala, pois é, verdade. E aí, mandados de injunção choveram no Supremo Tribunal Federal, porque o inciso 7º garante o direito de greve do servidor público civil, mas não tem a lei. Nos termos da lei, cadê a lei? Fica no vazio, num vácuo legislativo. E o Supremo sempre mandava o Congresso legislar, declara em mora, declara em atraso o Congresso, isso não mudou nada. Até que um dia o Supremo se emputeceu, né? Falou, chega, isso aqui não é palhaçada, isso aqui não é casa da mãe Joana, como diz o ditado popular. E ele, Supremo, falou, enquanto não existir a lei especial, a lei específica para o servidor público que regulamente o seu exercício do direito de greve, aplica-se a lei geral do particular naquilo que for cabível. Aplica-se a lei geral do particular naquilo que for cabível. Você fala, pera lá, deixa eu ver se eu entendi. O particular pode paralisar completamente a atividade quando faz greve? Pode, sem problema algum. E o servidor público civil? Aí não, né? Porque se ele estiver na prestação de um serviço, esse serviço, pelo princípio da continuidade, ele não pode ser paralisado por completo. Então imagina você, um hospital público entra em greve. As consultas ambulatoriais normais podem ficar em greve. Agora, UTI e emergência não tem condição. Imagina você chegar para o sujeito da UTI e falar, filhão, vamos entrar em greve agora, você aguenta a mão aí, vai se virando do jeito que dá, talvez daqui uma semana a gente volta, tá? Precisando de alguma coisa, é você por si. Não teria cabimento, nem o serviço de emergência. Então, cuidado que, enquanto o particular pode cruzar os braços e paralisar por completo a atividade, o servidor público civil, a prestação do serviço, não. Paralisar por completo, não. Imagina o transporte, os ônibus. Parte dos ônibus fica na garagem e a outra parte na rua. Entendeu isso? Então, por isso que eu coloquei um asterisco ali, tá? O servidor público civil, ele tem direito à greve, mas é um direito à greve com asterisco, porque ele não vai exercer da mesma forma que o particular, igual acabei de lhe explicar. Então, aqui nós estamos diante do artigo 37, inciso 6º, e 37, inciso 7º. Direito de liberdade sindical, 37, 6º da Constituição. Direito de greve, artigo 37, 7º da Constituição Federal. Beleza até aqui? Moleza? Vamos na sequência. A lei reservará a percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então, aquele que tem uma necessidade especial, eles têm a seu favor a obrigatoriedade, o mandamento constitucional para que a lei reserve vagas para ele para cargos e empregos públicos. Aí você deve pensar, Barbieri, se nós pegarmos lá, por exemplo, a Lei 8.112, que é a legislação do servidor público federal, ela diz que até 20% das vagas poderão, ou deverão, dependendo da sua forma de interpretar, deverão ter resguardo, deverão ser retiradas do edital para os portadores de necessidades especiais. Então quer dizer que todo concurso tem que ter vaga para o deficiente? Não. Porque se diz até 20%, quer dizer que um concurso com uma vaga, com duas, com três ou com quatro, eu não consigo fazer reserva para o deficiente, senão eu extrapolo 20%. Imagina, 4 vagas no edital, eu reservei uma, eu estou em 25%. Então, primeira questão é matemática, eu só posso fazer a reserva de vagas quando eu tiver pelo menos 5 vagas no edital. E mais, eu tenho que ver a necessidade especial dele, tem que ter uma proporcionalidade com as atribuições do cargo. Então imagina, sei lá, o guarda-vida, ele não pode ser tetraplégico, concorda? Porque senão como é que ele vai conseguir salvar a pessoa? Como é que ele entra no mar? Então você tem que ter uma proporcionalidade entre a necessidade e as atribuições do cargo. Perfeito até aqui? Inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Em 2 minutinhos eu volto e a gente continua falando do 37, inciso 9, aquilo que diz respeito ao temporário.
Grande abraço para você, fica com Deus e a gente se vê na próxima aula. Até lá! E aí, gente? Voltei, tudo certo? Alguma dúvida? Parece que alguns ali comentaram sobre dúvidas. Professor, não entendi tal tema. Chega mais. Tendo dúvida, grita aí. Nesse intervalinho, faça a gentileza, avise os amigos, chama todo mundo, divulga lá que nós estamos ao vivo aqui, para que possamos ajudar outras pessoas, né? Beleza, Arthurzão? Como é que você tá? Galera, qualquer dúvida, pergunta sobre o 126 da 8.112? Pode, Laércio, faz aí a pergunta. Diz para mim primeiro o que é o 126, que eu não lembro de cabeça. É regime disciplinar ali, acho que são as esferas sancionatórias, né? Acho que é isso. De cabeça, acho que é isso. Pergunta lá, Laércio. Vai lá, Laércio, qual que é a sua pergunta? Manda a bala lá que eu já vou para a próxima aula. Galera, quem tiver pergunta aí, ó, pode fazendo, tá? Cadê você, meu filho? O Laércio deve estar digitando a pergunta dele. Enquanto o Laércio manda a pergunta, eu vou aqui só resolvendo as questões técnicas do estúdio. E aí, galera, estão aprendendo? Tá ajudando? Convidem lá os amigos. Ô, Arthur, valeu por convidar aí os parceiros. Convida todo mundo. Ó, os coraçõezinhos, hein? Tá meio fraco de coração, né? Tá meio fraco, né? Quase chegando na hora do almoço, tem gente que deve estar com fome já. Ó, agora deu uma melhorada. Obrigado, Mônica. Obrigado pelo carinho. Laércio, qual que é a tua pergunta, meu querido? Manda lá. Laércio deve estar digitando ali. É sobre a independência das esferas sancionatórias, Laércio? Isso, o servidor que na esfera criminal for absolvido por inexistência de materialidade ou por negativa de autoria, vincula a esfera administrativa, vincula a esfera civil, tá? Responde na civil, é isso mesmo. Na esfera civil não há vinculação pela 8.112. Cuidado para você não cair nesse tipo de pegadinha. Então, quando a prova eventualmente falar vincula as outras esferas, mentira, só vincula a esfera civil. Era essa a dúvida? Alguma outra dúvida? Podemos continuar? Além do Laércio, alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento? Não, a lei não diz que vincula a esfera civil. O Código de Processo Penal diz que vincula a esfera civil também, mas pela 8.112 não vincula. Então você tem que tomar cuidado com a forma da pergunta, tá? Beleza? Só essa pergunta? Quem tiver outra pergunta aí, aproveita que eu já vou começar a próxima aula. Chamar os amigos. Ah, acho que logo depois que eu iniciei, alguém tinha perguntado Imagina, eu que agradeço o carinho. O máximo aqui são vocês. Tinham perguntado sobre o endereço do meu site, né? A apostila está lá no estudotop.com.br, estudotop, P mudo, P de pato.com.br. E aí, Reginaldo, você já aproveita, e aos demais que tiverem interesse, lá em apostilas, a apostila está lá de direito administrativo, está em promoção. Isso, Arthur, obrigado pela gentileza. Está em promoção, você tem frete grátis, tá? Acho que para a semana que vem eu já devo lançar no meu site, daí no Professor Barbieri, uma isolada de administrativo, uma isolada de constitucional, tem isoladas com resolução de questões, tá? Vai estar bem bacana, tá? Mas eu aviso aqui, assim que eu lançar estes produtos. Código de Processo Penal. Código de Processo Penal.
ele diz que a absolvição penal por inexistente de materialidade ou negativa de autoria vincula as demais esferas. Galera, vamos lá? Respondidas então as perguntas, chama aí todo mundo, chama os amigos, quase 200 pessoas ao vivo, chama lá todo mundo e vamos seguir em frente aqui. Nós vamos agora trabalhar com o temporário, é o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, a contratação do temporário, situações excepcionais, situações anômalas, que é onde nós vamos iniciar aqui essa segunda aula de hoje, tá bom? Assistam aí, um ótimo estudo para vocês, uma excelente aula. Assim que eu terminar, eu volto para falar com vocês, para tirar as dúvidas e nós seguimos o nosso caminhar até o topo da montanha, né? Até a aprovação da nossa prova, do nosso exame, do nosso concurso. Vamos lá? Então vem comigo. Salve, salve! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos na sequência? Vem comigo aqui. Nós falávamos do artigo 37, inciso 9, né? O que diz o inciso 9? Olha lá, diz o seguinte: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Ih, rapaz, e agora? Que papo é esse? Aqui nós estamos falando do temporário. Então vem comigo aqui, ó, ponto 5, nós vamos trabalhar com o temporário. Quem é o temporário? É o cara do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Ou seja, quais são as características do temporário? A primeira é evidente, né? Mas eu vou colocar aqui. Ele presta um serviço temporário, passageiro. Eu sei que é óbvio, mas eu vou colocar. Presta um serviço temporário, passageiro. No interesse dele? Não. No interesse da coletividade. E em situações normais? Não. Em situações excepcionais. Situações anômalas. Quer só exemplo? Guerras, calamidades públicas, exonerações em massa da administração pública, aí nós temos o temporário. Fácil? Tranquilo? Beleza. Só para a gente completar com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quem que julga o temporário? A lei não disse. O Supremo Tribunal Federal disse que o temporário será julgado na justiça comum. Quando eu digo justiça comum, pode ser a Justiça Federal, como também pode ser a Justiça Estadual. Então, olha só que interessante. O resumo que você precisa saber na sua prova sobre o temporário é esse. Presta um serviço temporário no interesse da coletividade, sempre em situações excepcionais, situações anômalas, guerras, calamidades públicas, etc. E quem julga o temporário é a Justiça Comum. Pode ser a Justiça Federal, pode ser a Justiça Estadual. Só vamos aqui lembrar e tome um cuidado. Por qual motivo? O temporário ele não vai fazer concurso público. Ele não precisa fazer concurso. Mas, em alguns casos, ele pode fazer lá um teste simplificado, um processo seletivo simplificado. Mas não há necessidade do concurso. Imagina, durante uma guerra, você precisa contratar pessoas e fala, não, vamos primeiro fazer concurso público. Pelo amor de Deus, né? Acabou a guerra e o concurso não acabou ainda. Então, esse é o temporário. Vamos lá. A remuneração dos servidores públicos. Então, ó, de um lado nós temos remuneração. E o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada iniciativa privativa em cada caso, assegurada uma revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Bom, aqui nós vamos por etapas, né? O primeiro momento diz da chamada revisão geral anual. Isso aqui, que está no inciso 10, está na Constituição, mas na prática não acontece. De toda forma, você tem que saber para a sua prova. O que é a revisão geral anual? Funcionaria assim.
Ao final do ano, o governo verifica qual foi a inflação oficial. O que ele faz? Ele vai lá e aplica aquele índice lá, foi 7% a inflação desse ano. Então ele corrige toda a remuneração dos servidores em 7%, para manter o poder de compra. Na prática não acontece. E uma outra questão aqui é remuneração e subsídio. Olha lá, até grifei para você no inciso 10. De um lado a remuneração, do outro lado o subsídio. O que acontece? São sistemas remuneratórios que convivem, estão em harmonia no texto constitucional. A remuneração e o subsídio, eles estão numa espécie... Eles estão jogando o mesmo jogo. Pense assim. Alguns agentes públicos recebem por subsídio, que vem em parcela única. Os eleitos, então do vereador ao presidente da República, os membros do Poder Judiciário, os membros da magistratura, os membros do Ministério Público, a Advocacia da União, esse pessoal recebe por subsídio, que é parcela única. Já a remuneração, ela vai ser um vencimento básico somado a verbas, né, somada às vantagens. E isso nós vamos estudar em outro momento. Por enquanto, você tem que saber que remuneração e subsídio convivem em harmonia no texto constitucional. A Constituição poderia pagar, a administração pública poderia pagar todo mundo por subsídio, mas ela não faz, ela paga alguns por subsídio, outros por remuneração. A revisão geral anual, que também não ocorre na prática, seria para combater a inflação, beleza? Depois, inciso 11 é muito importante. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos na administração direta. Administração direta, União, Estados, DF e municípios. Autarca e fundacional, dos membros dos poderes da União, Estados, DF e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie do ministro do STF. Então vamos entender aqui os limites de remuneração. Vem para cá, ponto 6. Limites da remuneração. Então eu vou colocar assim, ó, o limite geral, o teto na administração pública é o quanto ganha o ministro do STF. R$33 mil hoje, ministro do STF. Então esse é o limite geral. Ninguém pode ganhar mais do que o ministro do STF. Ótimo. Perceba que, cuidado, diz aqui, ó, administração direta, autárquica e fundacional. Não falou de empresas públicas e sociedades de economia mista, que nós vamos chegar lá ainda no artigo 37, em que você vai ver que talvez não seja obrigatória a limitação no quanto ganha o ministro do STF. Então esse é o limite geral. Aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito. Então, agora o limite municipal, então o limite geral, ministro do STF, limite municipal, servidor público municipal não pode ganhar mais do que o prefeito. Depois disso, olha lá, nos estados e DF, o governador, então nos estados e DF, o governador no poder executivo, né? Então aqui, ó, limite estadual e distrital. Aí você puxa outra flechinha, no executivo, eu tenho o quanto ganha o governador. Ninguém pode ganhar mais que ele no executivo. Aí você olha aqui, ó, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do poder legislativo. Então quem está no legislativo do estado do DF é o deputado. No legislativo é o quanto ganha o deputado estadual ou deputado distrital.
E depois, e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, para quem estiver no judiciário, limitando a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário, aplicável esse limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Aí você não precisa se incomodar, você faz assim, ó, não está no Executivo, não está no Legislativo, então o restante é a remuneração de quem? Olha lá, é a remuneração, então limitado ao desembargador do TJ, desembargador do TJ, mas tem um percentual, veja, o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça limitado a 90 inteiros e 25 centésimos do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Então, 90 inteiros e 25 centésimos, né, de percentual do quanto ganha o ministro do STF. 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Judiciário, aplicável também ao Ministério Público, aos procuradores e defensores públicos. Ou seja, a quem sobra, né, o restante. Então fica muito mais fácil você seguir assim, ó. Vamos recapitular aqui. Limites de remuneração. Limite geral, quanto ganha o ministro do STF. Ninguém pode ganhar mais que ele. Limite municipal. No município, ninguém ganha mais que o prefeito. Limite nos estados ou DF. Se for no executivo estadual ou distrital, quanto ganha o governador. Se for no legislativo estadual ou distrital, quanto ganha o deputado estadual ou distrital. E o restante? Ninguém ganha mais do que o desembargador do TJ, limitando a 90 inteiros e 25 centésimos percentuais da remuneração do ministro do STF. Viu só que moleza? Entendeu? Fácil? Então ótimo. Vamos para frente, vamos na sequência. Só vou colocar uma observação para você que lá na frente eu volto. Tem uma possibilidade de você receber mais do que o ministro do STF. Você é um agente público e pode ganhar mais do que o ministro do STF. Você fala, como, Barbieri? Recebendo indenização, tá? A indenização é a única verba remuneratória que não sofre limitação no teto do STF. Mas nós chegamos lá mais para frente. Fácil? Joia? Então tá bom. Vem para cá, vamos na sequência. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Eu quero que você tenha cuidado aqui, eu vou destacar o inciso 12, porque a prova muda a sequência. Então, o quanto paga no Legislativo, o quanto paga no Judiciário, não pode ser mais do que o valor do Executivo. Então, cuidado, é Legislativo e Judiciário de um lado, Executivo do outro. Então, brincadeirinhas, né, macetinho. É LJ de um lado, Legislativo e Judiciário, do outro E. Então, cuidado, ou LJ ou Leg Jus, não tem problema. Mas os vencimentos do Legislativo e Judiciário não podem ser mais do que o do Executivo. Uma relação de equilíbrio, uma relação de nenhum ganhando mais do que o outro. Todo mundo ganha até aquilo ali. É vedada, é proibida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, para evitar justamente aqueles efeitos cascatas, etc. Sobe um, sobe de todo mundo, vira aquela confusão. É proibida qualquer tipo de vinculação ou equiparação. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores, posteriores, tá ok? O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. É a chamada irredutibilidade de vencimento, lá do inciso 15 do artigo 37 da Constituição. Ou seja, o valor que você recebe hoje, você é agente público, o valor que você recebe no seu contra-cheque é irredutível. Ou seja,
Amanhã ou depois, ano que vem, daqui 10 anos, você não vai receber menos do que está escrito no seu contra-cheque. Ah, Barbieri, eu ganho 12 mil reais, então você não vai receber 11 mil reais. A administração, se quer enxugar despesas, quer cortar gastos, ela não pode descontar da sua remuneração, ela tem que exonerar servidores, tá bom? É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, então, como regra, não se pode receber por mais de um cargo na administração, exceto quando houver compatibilidade de horários e ainda observado o quanto ganha, né, os limites de remuneração daquela galera que nós acabamos de falar. Eu vou tirar aqui essa parte das emendas, para não te atrapalhar, e aí nós vamos visualizar passo a passo essa limitação. Eu vou começar de trás para frente. Então eu vou pedir para você aqui grifar já o artigo 37, inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Então, quando nós falamos da acumulação lícita de cargos, empregos e funções na administração, a regra é, não pode acumular. Então, vem para cá, ponto 7. Acumulação lícita na administração pública, né? Leia-se acumulação de cargos. Qual que é a regra? Artigo 37, inciso 17 da Constituição, não pode acumular em toda a compreensão do Estado. Não pode acumular em toda a compreensão do Estado. E quando eu digo não pode acumular, não pode mesmo. Ah, Barbieri, não pode acumular no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, Tribunal de Contas, da União, Estado. Não pode acumular no Estado, ponto. Você trabalha uma vez e você recebe uma vez. Perfeito. Então, a prova às vezes vai falar, tá, não pode acumular no Executivo Federal, mas pode no Legislativo. Não pode acumular no Estado. Compreensão ampla, abrangente. Se tem regra, você está careca de saber, porque tem exceção também. A regra é essa. Quais seriam aqui as exceções? As exceções, obviamente, é pela possibilidade. Então eu tenho aqui exceções. Excepcionalmente, pode acumular. Mas cuidado, eu posso acumular 3, 4, 5, 6, 7 cargos, né? Pensa, o sujeito trabalha mais que chinês. Não, também não é assim. Excepcionalmente você pode acumular, e você pode acumular até 2 cargos. Como é que fica então? Então você pode acumular até 2 cargos. Só que para acumular, você tem que respeitar 2 condições. Primeira condição, você precisa ter compatibilidade de horário. Ah, eu trabalho 20 horas no município de manhã. Em tese, você pode trabalhar outras 20 horas em outro município à tarde, ou no estado, ou na federação, na União? Pode. Ah, Barbieri, eu estou num cargo aqui de dedicação exclusiva. Eu posso trabalhar em outro lugar? Não tem condição. Então, primeira coisa, compatibilidade de horário. Segundo, quando você somar a remuneração de um cargo com a remuneração do outro, você não pode ganhar mais do que os limites da própria Constituição, né? Então, tem que respeitar, segunda condição, respeito ao limite remuneratório constitucional. Se tiver no município, não pode ganhar mais que o prefeito. Se tiver no estado DF, no executivo, não pode ganhar mais que o governador. No legislativo estadual distrital, não pode ganhar mais que o deputado, e por aí vai. Ótimo. Você fala, mas espera lá, veja só. A regra é que não pode acumular. Até aí nenhuma dúvida. Mas nesse caso eu estou na exceção. Só que na exceção, veja lá, então acumulação lícita, a regra não pode acumular no Estado, excepcionalmente você pode acumular, então você pode ter até 2 cargos, desde que você tenha compatibilidade de horário
e somando as remunerações dos dois cargos, você respeite o limite constitucional do STF. Aí é que vem o X da questão. Eu já tenho um cargo, eu posso acumular mais dois? Não. Você tem um cargo, você acumula só mais um. Senão você teria três. 1 mais 2, 3. Não é isso. Essa é a pegadinha da prova. Você fala, Barbieri, eu cumpri com as duas condições para acumular. Quantos cargos você pode acumular ou quais são as hipóteses? Você pode acumular até 2 e eu tenho 6 hipóteses. Primeira hipótese, 2 cargos de professor. Então é professor na rede pública municipal de manhã e professor na rede pública estadual à tarde. Pode. Segunda hipótese. Então aqui, primeira hipótese você já viu. Segunda hipótese, 1 de professor mais 1 de pesquisador, cientista, técnico. Eu sou professor de medicina na USP de manhã e à tarde eu sou cientista na USP. Quando tem ali técnico na Constituição, veja, o Supremo diz que esse técnico é de ensino superior ou tecnólogo. Não é técnico nível médio, tá? Concurso técnico, não é isso. Terceira hipótese. 2 da área da saúde. 2 da área da saúde. Cuidado, não basta andar de branco. 2 da área da saúde, vírgula, com profissões regulamentadas. Com profissões regulamentadas. Sei lá, pessoal da estética. Estética envolve saúde? Claro que envolve. Estética tem regulamentação? Até agora não. Então o que acontece? Usa branco, é da área da saúde, mas não tem regulamentação. Então não pode acumular. Médico está regulamentado, enfermeiro está regulamentado, aí pode acumular. É o que eu falo. Se aparecer na sua prova 2 cargos, empregos ou funções da área da saúde, está errado. É da área da saúde com profissão regulamentada. Porque andar de branco, brincadeiras à parte, pai de santo e açougueiro também andam. Não adianta só andar de branco, não. Depois disso, ele é servidor, quarta hipótese, é servidor e foi eleito e também é vereador. Tendo compatibilidade de horário, somando as remunerações, não extrapolando os limites constitucionais, tranquilo. Quinta hipótese, ele é juiz, desembargador e também é professor numa universidade pública. Sexta hipótese, ele é membro do Ministério Público, promotor de justiça ou procurador de justiça, e também é professor de uma universidade pública, federal, estadual e por aí vai. Então, como é que fica aqui, ó, o nosso macete? Fica assim. Acumulação lícita, como regra, não pode acumular, excepcionalmente pode. Excepcionalmente pode até 2 cargos, desde que tenha compatibilidade de horário e respeite o limite estabelecido pela Constituição. Quais são as possibilidades? 2 de professor, 1 de professor e 1 de pesquisador, 2 da área da saúde com profissões regulamentadas, ou um servidor que também agora é vereador, ou o juiz que é professor, ou membro do Ministério Público que também dá instituições públicas. Então, o que vale para o membro da magistratura, vale para o Ministério Público. Fácil? Entendeu isso? Lembra, a regra é que não pode acumular. A exceção é que pode, preenchidas as condições e todos os reflexos que nós vimos. Vamos caminhar um pouco mais? Então vem para cá. Se cair o inciso 18, é cobrança literal, tá? A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e de jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos. Então primeiro vem a galera fiscal e depois vem o restante, tá? É isso que diz a Constituição. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Você fala, Barbieri, e aí, que papo é esse de lei específica? Como é que nós vamos visualizar tudo isso? Bom, isso aqui é muito mais direito administrativo, mas não custa você já estudar. Quando nós estamos falando do Estado, da administração pública, eu tenho de um lado a administração pública direta, do outro lado a administração pública indireta. Na administração pública direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios.
Na administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Então você tem de um lado a direta, do outro lado a indireta. O que acontece? Acontece que cada ente político, cada um da administração pública direta, União, Estados, DF, municípios, cada um desses caras aqui, eles podem criar a sua própria administração pública indireta. Então eu tenho autarquia federal, mas eu tenho autarquia municipal, tenho autarquia estadual, eu tenho empresa pública federal, mas eu tenho estadual, e aí por aí vai, beleza? Só que a Constituição diz que para criar autarquia é de um jeito, e para a fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, é de outro jeito. A lei específica não é lei complementar, é lei ordinária, mas é uma lei específica que trabalha aquele tema específico. E você vai ver que a partir disso, entre criar e autorizar, tem diferença prática. Mas eu vou pedir para você licença para nós trabalharmos isso na nossa próxima aula. Sabe por quê? Porque senão eu vou começar aqui e daí eu vou ter que parar o raciocínio para voltar na outra aula. Então eu vou terminar a aula um pouquinho antes agora, e aí na próxima aula eu volto para a gente trabalhar esses dois temas, quer dizer, esses dois temas não, o inciso 19, que ele se desdobra em várias hipóteses. Registro de atos constitutivos, não precisa registrar atos constitutivos, quando é que nasce, quando é que, enfim. Princípio da simetria das formas jurídicas também aplica-se aqui, né? Fala que cria a autarquia de um jeito, mas não fala como ela é extinta. Nós vamos trabalhar tudo isso de uma vez só, tá bom? Então, um grande abraço para você, fica com Deus, ótimos estudos e a gente se vê. Até lá! E aí, tudo certo? Paramos aqui no 37, inciso 19 da Constituição. Galera, como é que foi a aula? Entenderam? Compreenderam? Para quem já sabe, fez aquela revisãozinha básica, bota coração para nós aí, poxa. Tá sem coraçãozinho? Ó, começamos 11h05, né? 11h05, 11h10 e estamos terminando basicamente ao 12h05, né? Hora do rango. Silvana, espero que você tenha aproveitado, espero que vocês tenham entendido. Galera, eu agradeço muito o carinho de vocês, agradeço demais a atenção. Vamos fazer o seguinte, ó, para a gente terminar, quem está procurando um material bacana de estudo, eu vou deixar aqui com vocês, ó, vou até digitar aqui no meu tablet, tcharam, estudotop.com.br. Olha só, vem para cá, para você que está aí estudando. É aqui, ó, estudotop.com.br, vai lá em apostilas, desce tudo lá. E aqui está a nossa, Direito Administrativo, Teoria, Exercícios e Macetes, de R$ 129 por R$ 94, com frete grátis, tá bom? Eu falo, né? Meus alunos sempre pedem material, então uma forma de você estudar de forma bem objetiva, de forma bem centrada, não ficar perdendo tempo naquelas discussões de sexo dos anjos, sabe? Aquelas discussões vazias que o examinador não cobra, é estudar com o material certo. Em Direito Administrativo, eu lhe indico assim embaixo a minha apostila, feita com muito carinho para vocês, eu espero que vocês gostem, tá? Está lá no site estudotop.com.br. E aí? Quero saber, dúvidas da aula de hoje? Alguma coisa que vocês não entenderam? Ah, sempre tem para aprender, né, Laércio? E é aquilo que você sabe. Hoje, uma questão faz toda a diferença dentro de um concurso. Então, às vezes, é uma jurisprudência nova que você não viu e está no nosso material. É uma pegadinha que você não lembra e eu coloco lá um quadro de cuidado, coloco um destaque para você. É sempre isso que você tem que tomar cuidado, porque, como eu disse, hoje uma questão faz toda a diferença. É basicamente a diferença entre a tua aprovação e, infelizmente, a sua reprovação. Então, fica aí o convite para que vocês que ainda não têm o meu material, mais do que convidado para adquirir. Agradeço demais o carinho, agradeço demais a atenção. Alguma coisa que vocês não entenderam, alguma coisa de dúvida, algum ponto que ficou para trás nessa aula, por gentileza, podem postar aí, que eu estou aqui para responder todas as dúvidas de vocês. Já 12h10 agora, a fome deu aquela apertada, né? Eu vou almoçar, vou buscar a minha pequenininha, estou morrendo de saudade dela, vou a Joinville agora buscar a minha princesinha. E qualquer dúvida que vocês tiverem, nós podemos nos ver hoje à noite também em outra live
vamos continuar estudando. Se você conhece alguém que está estudando para o TJ Paraná, esse concurso já está com edital, vai sair, ainda não tem data de prova, né? Mas o TJ Paraná é sempre um concurso bacana, uma remuneração legal para ensino médio já. Se você conhece alguém que está estudando para o TJ Paraná, avisa que nós teremos também revisões aqui para o TJ, beleza? Gente, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Prazer imenso estar com vocês, quase 300 pessoas. Então, Silvana, avisa os amigos aí do TJ Paraná que nós vamos também fazer revisão por aqui do TJ, tá? Eu vou gravar conteúdo específico para o TJ, então conto com vocês também nas nossas aulas. E conteúdo do TJ tem muito de constitucional, tem muito de administrativo, muito de organização do Poder Judiciário. Tenho certeza que vocês vão gostar também. Então, gente, alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam? O que eu posso ajudá-los? O Wellington entrou agora. Galera, para quem entrou agora, muito obrigado, Laércio, obrigado a todos pelo carinho. Para quem entrou agora, não acompanhou a live, chegou no finalzinho, não tem problema, não tem problema. Faço o convite para que vocês assistam todas as lives que eu já fiz, estão todas abertas aí para vocês. É só vocês irem lá e assistirem. Pô, perdi a primeira parte do aulão do artigo 37. Tá lá aberto, foi ontem a aula, tá lá disponível. Perdi uma parte aqui do aulão de hoje, da segunda parte. Tá disponível também, tá ok? Fiquem à vontade, se puderem divulgar isso nas suas redes sociais, avisando os colegas, é só clicar nesses 3 pontinhos aqui, ó. E aí vai aparecer para você solicitação para seguir, solicitação para compartilhar a transmissão, mas a nossa já acabou. Mas depois você pode ir lá nas minhas transmissões, copiar aquele link, colar na tua rede social, vai aparecer o vídeo para que todo mundo assista. Vamos ajudar o máximo de pessoas possível, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, ótimo almoço, excelente tarde e a gente se vê. Um grande abraço para vocês, possivelmente hoje à noite eu estou de volta aqui, tá bom? Até lá, gente, fiquem com Deus.